Gente, bom dia a todos. Vamos iniciar aqui mais uma aula, né, aqui virtual, aqui pelo Zoom da nossa escola bíblica. E o tema está sendo Aprofundando Raízes, certo? Por que esse tema? Porque nós estamos estudando o livro Raízes, Aprofundando Raízes, do pastor Roosevelt, da Junta de Missões, certo? E o tema da aula é o título do livro, Aprofundando Raízes, certo? E raízes porque cada letrinha desse nome aqui significa uma coisa, tá certo? Então é um acróstico aqui, o raízes. O R, relacionar, o A, acolher, o I, interceder, o Z, zelar, o E, ensinar e o S, solicitar contas. O raízes é o que tem que conter o relacionamento discipulador, ou o discipulado, né, que a gente conhecia antigamente, certo? Então, a gente já estudou o R, relacionar, na aula passada nós vimos o A, de acolher, e hoje nós vamos ver o I, de interceder, que tem a ver com a questão da oração, certo? A intercessão pelas vidas. E nós vamos falar hoje não só da importância da oração, mas como a gente vai inserir a oração dentro do relacionamento discipulador, para que a pessoa que a gente vai estar acompanhando, ela também desenvolva uma vida de oração, assim como você já está desenvolvendo, certo? A primeira coisa que a gente vai ver é que Jesus ele ensinava para os seus discípulos a oração. Jesus ensinou os discípulos a orar, certo? É muito importante a gente reconhecer isso em Jesus, porque ele era um mestre bem diferente, né? Jesus, ao invés dele ficar apenas falando e colocando informações para as pessoas, Jesus ele também ensinava com a sua própria vida, certo? Aqui no capítulo 11 de Lucas, Jesus vai fazer uma oração, os discípulos vão ver ele orando, e no versículo 1 do capítulo 11, um dos discípulos chega para Jesus e diz: Senhor, ensina-nos a orar. E aí Jesus, a partir do versículo 2, vai ensinar a clássica oração do Pai Nosso, né? Pai Nosso que está nos céus, tarará, né? Quando vocês forem orar, vocês oram assim. E é interessante isso, né? Porque a gente começa a perceber que a oração ela é ensinável, certo? Ela não é uma coisa que brota, que surge do nada, certo? A gente vai ensinar as pessoas a orar. Para isso, a gente precisa saber orar, né? Para a gente ensinar alguém a orar, a gente precisa saber fazer essa oração a Deus. E muitas vezes a gente tem percebido que nem sempre a oração ela está de acordo, né? A nossa oração ela está de acordo com a vontade de Deus, mas isso não é um problema. O ideal é quando a gente começa a desenvolver uma vida de oração dentro da vontade de Deus, dentro do propósito de Deus para a nossa vida, né? Então, antes da gente realmente querer ensinar uma vida de oração para alguém, nós temos que viver essa vida de oração já agora, certo? Nós já antes de qualquer coisa, a gente já vive uma vida de oração e um relacionamento próximo com Deus, certo? A nossa meta como discipulador e a minha meta como pastor é formar em você um caráter cristão que sirva mesmo de base para que você vá fazer um discípulo de Jesus para a glória de Deus, certo? Pode parecer algo difícil inicialmente, né? As pessoas falam, mas eu nunca discipulei ninguém, eu nunca andei junto com ninguém e tal, tal. Não tem problema. Isso um início, né? Todo começo tem seus desafios, suas dificuldades. Mas tudo começa numa vida de oração, certo? Sem oração, a gente não vai alcançar os objetivos que Deus quer que a gente alcance. Nós vamos ficar meio que reféns
da nossa capacidade humana, que ela é limitada, nós vamos ficar reféns das nossas emoções, da nossa saúde, do que está acontecendo no mundo afora, né? A gente fica refém disso porque a nossa, digamos, a nossa ação está limitada à nossa condição humana. Por exemplo, agora, nesse período do coronavírus, as pessoas estão muito sensíveis, né? Estão muito preocupadas, estão se voltando mais para Deus. E aí, o discipulador mesmo, raiz, né? Como a gente chama, sem ser o discipulador Nutella, o discipulador raiz, ele continua fazendo o que ele já vinha fazendo antes. Então, o coronavírus não muda nada na vida do discipulador. Ele continua orando pelos seus discípulos, ele continua mandando aquela mensagem, ele continua falando de Jesus. Ele é uma pessoa, ou ela, né? É uma pessoa que vai continuar fazendo aquilo que é a vontade de Deus para a vida daquelas pessoas que ela está discipulando, certo? Daí, gente, quais são as características dessa vida de oração? Perdão, gente. Inicialmente, nós vamos falar com Deus pedindo a Deus que Ele nos capacite. Ok? É o primeiro aspecto da vida de intercessão. Senhor, eu quero que o Senhor me prepare, o Senhor me capacite para que eu possa abençoar e acompanhar a vida de alguém, né? Por mais estudioso que você seja, por mais que eu tenha feito um curso de teologia, tenha sido ordenado pastor batista, se eu não pedir a Deus capacitação diária para cuidar das vidas que eu estou cuidando, não vai dar certo, ok? Então, o primeiro aspecto da vida de oração realmente é você orar por você, pedindo a Deus que lhe dê condições e capacidade para você cuidar da vida de alguém, certo? Lembrando, nosso objetivo é fazer um discípulo que vai gerar um outro discípulo, ok? Que vai gerar um outro discípulo e assim sucessivamente, né? Esse é o processo de uma igreja que se multiplica. Eu vou gerar um discípulo que vai gerar um outro discípulo. A Letícia vai fazer um discípulo, né, de Jesus, que vai gerar um outro discípulo de Jesus. Mas antes de qualquer coisa, a Letícia vai orar por ela mesma, dizer: Senhor, o Senhor me capacite e me oriente, me prepare para que eu consiga desempenhar essa função que o Senhor está colocando diante de mim. Que é uma responsabilidade muito grande, viu, gente? Você adotar alguém espiritualmente. É como uma adoção mesmo, só que espiritual. Vai se tornar um filho na fé, ou uma filha na fé. Então é algo muito interessante, muito importante e é muito relevante o momento de oração para que Deus capacite a sua vida para que você possa cuidar dessas pessoas, certo? Aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre quais seriam as maiores dificuldades e barreiras pessoais que vocês teriam, reconhecendo aí as suas limitações, né? Talvez a maior dificuldade, barreira que vocês teriam na hora de se voluntariar para cuidar de alguém, né? Para discipular uma pessoa, né? Alguém gostaria de falar aí? Fica aí o microfone disponível para quem quiser falar, tá certo? Amém? Um de cada vez? Alguém? Não? Ninguém? Ah, fale aí. Tem que tirar o mute aí, eu vou tirar aqui, peraí. Tem que tirar o mute, Lanilson. É no botãozinho do lado. Ah, tá. Pronto, já foi. Ainda certo. Só falar rapidinho aqui, né, que com relação à dificuldade, esses dias eu estava lendo um texto aí do C.S. Lewis, né, que
que ele falava o seguinte, isso foi na Segunda Guerra Mundial, esse texto que ele escreveu, né? Quando já tinha acontecido a questão das bombas atômicas, né? E tal. E o pessoal tava com medo, todo mundo apavorado e tal. Aí, só resumindo o que ele escreveu no texto, né? Que, segundo dizem que é do C.S. Lewis, né? Dizendo que uma bomba eminente para cair no local onde ele estava, porque tinha esse medo a ele, na vida normal dele, né? Ele lendo, orando, cuidando dos filhos, dando banho nos filhos. Se a bomba caísse ali, ele ia encontrar ele numa vida normal, né? O que eu tô querendo, o que isso trouxe para mim, né? Que a gente se concentra no nosso problema, né, do dia a dia, das nossas coisas, né? E acaba esquecendo de continuar uma vida normal, ou seja, assim, de se dedicar ao cuidado de alguém, né? Hoje nós estamos com esse problema aí, né, do vírus, todos com medo e tal. Mas, assim, existem outros problemas também que paralisam a gente, né? Mas aí a gente tem que se concentrar em ter uma vida normal, no sentido, assim, de trabalhar. Peraí, estão botando umas mensagens aqui. Da gente continuar trabalhando normalmente, né, assim, para o Senhor, se dedicando, uma vida do cuidado com o outro, em casa, do mesmo jeito, uma vida normal. E ele resume assim, o C.S. Lewis resume assim, esses momentos o que ele não pode é roubar a sua mente, né? Não pode lhe desesperar, né? Fazendo que você fique paralisado, catatônico, né? Sem nenhuma reação. Talvez hoje a situação desses dias difíceis, né? Não só hoje, mas dias atrás também, meses atrás, a gente teve momentos difíceis, mas eu acredito que muito paralisa a gente às vezes a nossa situação de problemas e tal, isso deixa a gente catatônico, né? E hoje nós estamos com essa coisa mais mais séria, né, com a questão do vírus, uma coisa mais comum, mais que tá afetando a todos, né? E para dizer assim, isso não vai impedir da gente estar servindo, né? Ok? Ótimo. É isso mesmo. A ideia é que a gente não para, né? O discípulo mesmo, ele não para. O apóstolo Paulo estava preso, amarrado, com correntes, ele e Silas, e eles continuaram louvando a Deus, orando, né? Cantando louvores. E quando tiveram a oportunidade, foram lá evangelizar o carcereiro e discipularam ele, batizaram ele, ficaram lá na casa dele. Ou seja, a pior das situações também vai ser uma situação onde a gente vai poder ser usado por Deus para, na verdade, ser usado por Deus para que a gente alcance esse objetivo de Deus, né, gente? Na verdade, assim, o mundo, gente, ele tem, digamos assim, os seus aspectos negativos e positivos, e Jesus, ele desenhou a forma de reformulação da mente humana e da cultura e da sociedade através desse discipulado, né? Jesus começou discipulando 12, que iriam discipular 12, que iriam discipular lá quantos? 2, 3, né? Ninguém sabe quantas pessoas foram, digamos, a quantidade ideal que cada um escolheu depois, né, disso, se é que escolhiam a quantidade de pessoas que eles iam discipular. Mas era isso, era lógico, né? Era uma cadeia de cuidado, era uma rede
de cuidado, né? O discipulado, então, é isso. É mais do que um estudo bíblico, é muito mais do que um estudo aqui de um material, né? De trazer aqui uma lição para a vida da pessoa, porque acontecia muito da pessoa que estava discipulando, chegava para o seu discípulo e dizia, vamos estudar agora esse livro aqui, esse capítulo, e quando encerrava o livro, meio que acabava o discipulado, iam cada um para o seu lado e o relacionamento terminava, né? Então, isso não é o ideal. O ideal é um relacionamento que vai perdurar, né, durante o tempo. Você vai deixar de ser discipulador no dia que você morrer ou que aquela pessoa morrer, né? É um cuidado constante. E a oração, gente, ela tem que estar inserida dentro desse cuidado de relacionamento discipulador. Você precisa orar por você e pela pessoa. Então, assim, resolvida essa primeira parte aí da oração por você, né, para que Jesus te capacite e te oriente, agora vai entrar outro aspecto da oração, que é a oração por essa pessoa que Deus está colocando para você cuidar, certo? Inicialmente, você já pode pensar aí na sua cabeça que existem pessoas dentro do seu relacionamento que são pessoas que você já pode iniciar um relacionamento discipulador com essa pessoa, certo? Eu vou dar um exemplo aqui. O Alexandre é o pai da Bia, que é a coleguinha da Isabel, e eu conheci o Alexandre porque a Isabel ficou muito amiga da Bia, da coleguinha da escola, aí nós ficamos amigos dos pais, vai levar uma para ficar em casa, na casa da outra, ficou aquela proximidade. Passou-se um bom tempo já tem praticamente um ano que a gente se conhece, quase um ano. E hoje, essa semana passada, eu iniciei um relacionamento discipulador com o Alexandre, né? Como é que é isso? Você começa com uma oração, você começa orando por essa vida, né? Mas de preferência é alguém que você já se relaciona, entende? É alguém que já está aí no seu rol de relacionamento semanal. O Alexandre, o pai da Bia, assim, é pai da coleguinha da Isabel, né? Então, eu vi ali uma proximidade, uma oportunidade e fui me aproximando dele, me relacionando, mas tudo começou com oração. Eu tenho um caderninho de oração, né? Aí nesse caderninho de oração, eu coloco o nome das pessoas que eu quero iniciar um relacionamento discipulador e eu começo a orar por essa vida, entende? E aí eu botei lá, o Alexandre, o pai da Bia, eu quero que o senhor me dê a oportunidade para que eu inicie um relacionamento discipulador com ele. E lógico que eu não falei isso logo para o Alexandre, eu não fui, né, falando e abrindo e tal. Eu fui secretamente, eu e Deus, orando por essa vida. Gente, a oração ganha um outro patamar e um outro nível quando a gente sai do nível de oração que busca o nosso próprio interesse, né? Geralmente a gente tem orado, e eu não sei a sua vida, mas geralmente é uma vida de oração, a gente aprende a orar por coisas nossas, né? Por aquilo que Deus pode fazer por mim. E o grande desafio do relacionamento discipulador é ensinar a pessoa a orar por alguém. Orar pedindo a Deus que use a sua vida para você ensinar e cuidar de uma pessoa. Gente, isso aí nada mais é do que o interesse de Deus, né? Quando Jesus fala lá, Mateus 6, versículo 32, né? 33. Busque, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. 6:33. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. O que é o reino de Deus e o que é a sua justiça? Gente, o reino de Deus é fazer discípulos de Jesus. O reino de Deus é a transformação
do contexto onde estamos inseridos através do relacionamento discipulador que Jesus iniciou com os apóstolos e que chegou até nós. Nós vamos estar buscando o reino de Deus e a sua justiça quando nós nos dispomos a fazer o que é de interesse de Deus. Né? O reino de Deus é isso. Eu estou me dispondo, Senhor, usa a minha vida porque eu quero que o teu reino venha à terra. Não é assim que Jesus orou na oração do Pai Nosso? Quem quiser me interromper, por favor, fique à vontade, viu? Basta tirar o mute aí do seu microfone. Não foi assim que Jesus orou? Lá na oração do Pai Nosso? Pai Nosso está no céu, santificado, que venha a nós o teu reino. Não é isso? O teu reino venha até nós. O que é que significa o reino de Deus vindo até nós? É o céu se abrindo, é um raio caindo, né? É um fogo, é as nuvens, é um clarão e uma teofania, né? Uma coisa extraordinária, um estrondo. É isso o reino de Deus vindo na terra? Não é isso. O reino de Deus, inclusive, ele é invisível, né? Alguém quiser me ajudar aí no meu raciocínio, por favor, me interrompa, certo? Mas o reino de Deus, ele é invisível. Nossa, hoje eu estou com um pigarro bom, né? Pode falar, Bruno. Pode me cortar aí, vá. Não, tá só dizendo aqui que somos nós dois que passamos por essa questão também do pigarro, mas sobre o raciocínio que o pastor estava falando sobre essa coisa da teofania e tal, as pessoas têm uma ideia muito voltada para a questão de que é quase aquela coisa dos afrescos lá, né? Aquela cena das nuvens e seres vindo e uma coisa visual demais. E muitas vezes ocorre num âmbito muito mais invisível, né? Alheio a nós. E nós sentimos, nós percebemos através da nossa questão de fé, nossa crença. E justamente eu concordo com isso, né? Que a gente sempre tem que ver o reino de Deus como algo que vem e nós somos a revelação do reino de Deus para a humanidade, a nossa vida, a nossa atitude, como a Exatamente. gente se inclui na sociedade, como a gente trabalha. Nós não fomos chamados para a sociedade para sermos conhecidos só como loucos ou como pessoas religiosas, não. Nós temos que ser atuantes e levar o reino de Deus às pessoas, né? Essa é a lógica principal. Com certeza. E tem gente que tem essa ideia, né, de que o reino de Deus é algo, pode dizer assim, mais visual, algo fantástico. E mal sabem eles que o reino de Deus já chegou, né? Já se inaugurou o reino de Deus aqui na Terra. E nós somos a revelação dele, nós somos os filhos de Deus, recebemos uma missão e nós temos que ir lá e praticar aquilo que Jesus Cristo nos mandou fazer. Isso é que é o viver o reino de Deus. São duas visões equivocadas que as pessoas têm do reino de Deus. A primeira é essa que você falou, essa teofania, essa coisa extraordinária, né, da revelação, do monte e do que desce sobrenatural, né, o sobrenatural de Deus. Isso não é o reino de Deus. E a outra visão é aquilo que Deus pode fazer por mim. Entendeu? Verdade. Que venha a nós o teu reino. E faça a minha vontade, né? Que seja feita a minha vontade, né? É tipo isso. Venha a mim o teu reino. Como que fosse um presente que Deus está me dando. Gente, é mais uma cruz do que um presente, né? É mais uma missão e um sacrifício, uma renúncia, do que uma dádiva, do que um presente, assim, confortável, prosperidade, né? É verdade. Então, assim, até o pastor falou agora, né, dessa questão da renúncia. Algumas pessoas se prendem muito àquele versículo que diz que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, né? Mas o jugo ser suave e o fardo ser leve não quer dizer que ele seja sem nenhum peso, né? Ele tem algum peso. Só um pouco mais, é muito mais maneiro do que o que a gente vivia antes. Que era um fardo injusto, que condenava, que levava para a morte, para a perdição, que era baseado na lei. A gente vive hoje em dia essa coisa da graça, mas a graça ela não quer dizer irresponsabilidade, não quer dizer facilidade, não quer dizer essa coisa toda, né? Perfeito. Ok, pastor. Ótimo.
É isso mesmo que eu queria que você... Alguém mais quer falar sobre isso? Se quiser, é só desclicar aí o coisa e mandar ver, certo? Mas o raciocínio é esse mesmo que o Mel está falando. O reino de Deus, gente, ele é invisível e ele é o plano de Deus para a salvação humana. É Jesus na terra, sabe? O reino de Deus chegou significa Jesus já chegou. Jesus já é real. E isso nos coloca numa posição de sairmos da zona de conforto e iniciarmos uma caminhada com Jesus. E o propósito maior disso, de buscar o reino de Deus e a sua justiça, é fazer discípulos de Jesus. Nós estamos buscando o reino de Deus e a sua vontade, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, quando nós estamos fazendo discípulos de Jesus. Enquanto nós não estamos fazendo discípulos de Jesus, o reino de Deus não está sendo colocado em prioridade na nossa vida. Deus não está sendo uma prioridade e a sua vontade e o seu querer, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, não vai estar acontecendo na nossa vida, se nós não iniciarmos uma caminhada com Jesus para fazer discípulos de Jesus. Quando a gente começa a fazer discípulos de Jesus, e esses discípulos fazem outros discípulos de Jesus, não apenas numericamente estamos crescendo, mas é o reino de Deus descendo e sendo colocado na terra. Nós somos o sal da terra e luz do mundo. O que é que isso significa? Que o sal ele é invisível, mas ele dá sabor à comida. Tira o sal, fica sem gosto. Nós somos como esse sal, a gente não está aparecendo. Nós não somos a maioria, inclusive, das pessoas do mundo. Mas nós estamos ali, fazendo diferença, né? Sendo o reino de Deus onde a gente está inserido. É isso que é reino de Deus. Então, tirando a ideia do reino de Deus, daquilo que é sobrenatural, surpreendente, né? Fantástico, o fantástico de Deus, e também aquilo que é prosperidade, aquilo que é reino de Deus para mim. Não, reino de Deus é o que eu faço para Deus, né? E a vontade de Deus é que a gente vá lá e faça discípulos de Jesus para a glória dele, certo? Então, o outro aspecto da oração é isso. Eu oro por mim para que Deus me capacite para eu começar uma vida de discipulado, né? Uma vida de relacionamento discipulador com alguém. E agora eu já começo a perceber ali no meu hall de relacionamentos pessoas, potenciais pessoas que vão se tornar discípulos de Jesus. E eu começo a orar por essas vidas, né? A oração é muito simples, Senhor. Está vendo a vida dessa pessoa, né, Senhor? Eu quero que o Senhor me use para eu cuidar dessa vida, para eu discipular essa pessoa. E aí, gente, pode levar o tempo que Deus quiser, né? Na verdade, né? Aí pode levar uma semana, duas, até você ter um contato mais direto com essa pessoa, dizendo que você está orando por ela, né? Alguns cultos, eu já vinha mostrando para vocês as etapas da oração que está buscando uma vida de relacionamento discipulador com a pessoa, mas é basicamente assim, você vai orar durante uma semana, você vai orar por essa vida a Deus, pedindo a Deus que deu essa oportunidade para você iniciar esse relacionamento discipulador com essa pessoa. Na outra semana, você vai dizer para essa pessoa que você está orando por ela, sem dar maiores detalhes. Fulano, estou orando por você. Manda lá uma mensagem, né, no WhatsApp, dizendo isso. Aí na outra semana você pergunta para ela se ela tem um pedido de oração. Se ela tiver, você vai orar com ela na hora, né? E aí, nesse aspecto da oração na hora, eu queria aprofundar mais essa ideia, certo? Gente, as pessoas que a gente vai discipular, elas precisam ver a gente orando, certo? Elas não sabem disso, mas nós precisamos ver o nosso discipulador orando por nós, porque a gente é humano, a gente é muito limitado. Então, Jesus fazia questão de várias vezes permitir que os seus discípulos o vissem orando. E aí você se pergunta, mas Jesus não era Deus, né? Por que Jesus orava tanto, se ele era o próprio Deus? Ele estava orando para ele mesmo? Era ele falando com o Pai, mas ele é o Pai? Como é isso? Por que Jesus fazia isso? Gente, claramente, isso é óbvio que Jesus fazia isso para mostrar para os seus discípulos como é que se fazia a oração. Não é que ele precisava disso porque ele era o próprio Deus, né? Mas no discipulado de Jesus, onde ele é esse mestre, que não apenas com palavras, mas com as suas ações, ele ensinava as pessoas, o que acontecia? Jesus mostrava na prática
aquilo que ele estava ensinando. E o que ele estava ensinando aqui, dizendo, olha, vocês precisam falar com o Pai, orar em secreto, falar com ele. E ele ia lá, se retirava e falava com Deus, orava, né? Tanto é que os discípulos invejam isso e dizem, Senhor, ensina a gente a orar, né? Porque a gente precisa aprender a orar, né? E aí Jesus, ele orava, fazia questão que os discípulos o vissem orando. Da mesma forma, a gente vai fazer isso com as pessoas que a gente vai estar desempenhando esse cuidado semanal. Eu tenho feito até um desafio aí na igreja. Eu não sei se vocês têm feito isso, né? Mas eu fiz um desafio para você orar por uma pessoa aí na semana, né? Você pega lá seu WhatsApp, vai mandar uma mensagem para a pessoa e vai ligar para ela ou vai mandar um áudio, né? Mande áudio. E aí nesse áudio você vai orar por essa pessoa, pedindo, ó, Senhor, abençoa essa vida, né? Sua família, saúde e tal, e manda para essa pessoa. Isso faz uma diferença enorme, gente, na vida daquela pessoa, certo? Ou seja, você não levou aquela pessoa para a igreja, ela nem foi para o pequeno grupo, nem participou de alguma atividade da igreja, mas você está sendo igreja fora do quadrante, né? Você está sendo igreja que, na verdade, é a igreja. A igreja, ela é mais do lado de fora das paredes de um templo ou de um local de culto do que dentro desse local. Você está sendo missão de Deus, você está sendo reino de Deus quando você ora por uma pessoa. Essa pessoa talvez nunca tenha pisado num local de culto evangélico, né? Mas ela foi abençoada por Deus através da sua vida, daquela oração que você fez naquele momento, né? Essa oração vai marcar a vida dela para sempre, né? Na próxima semana você vai orar de novo por ela e de novo, até que você vai dizer assim, oh, gente, tá tão legal esse nosso relacionamento aqui, eu tenho orado por você, vamos sentar um dia para a gente, marcar um dia para a gente conversar, a gente bater um papo, né? E falar um pouco sobre a sua vida, o seu relacionamento com Deus, me contar como é isso, né? Como é que você vê Deus, como é que você vê Jesus, o que é isso para você e tal. Então você começou um relacionamento discipulador com essa pessoa, ela nunca nem foi para a igreja, não foi no pequeno grupo, mas você está sendo igreja com ela e abençoando essa vida. Daqui a pouco você está batizando essa pessoa, daqui a pouco ela está no seu pequeno grupo, daqui a pouco ela está assumindo funções lá na igreja, daqui a pouco ela está já discipulando outras pessoas, e tudo porque você começou com o quê? Uma vida de oração, né? A vida de oração pela fé, eu já vejo o meu discípulo lá na frente fazendo outros discípulos de Jesus. Jesus lá na oração em João 17, ele já vislumbrou eu e vocês tendo essa conversa aqui, né? Ele já sabia que isso ia acontecer. Ele clama a Deus e ora ao Pai por aqueles que iriam se converter pela pregação daqueles 12 que ele havia discipulado, né? Então, da mesma forma, nós, com os nossos discípulos, pela fé, gente, de verdade, nós vamos crer que aquele discípulo, ele vai ser um discípulo frutífero para a glória de Deus. Muitas sementes dessas que nós vamos jogar vão cair em terrenos que não vão dar fruto, né? Mas Jesus ainda lembra na sua parábola do semeador que vai acontecer, de isso eu acredito que é mais do que a gente imagina, da gente jogar a semente e cair no terreno bom e esse terreno dar fruto. A gente meio que esquece dessa parte da parábola, né? Meio que os crentes pessimistas e negativistas que têm sido formados durante o tempo só olham para o lado negativo da parábola do semeador, que tem terreno que não vai dar fruto, que vai cair, a semente vai cair nos espinhos, a semente vai cair na pedra, a semente vai cair fora, vai cair no caminho, né? E esquece da melhor parte da parábola, que é o final, que diz, mas vai acontecer dessa semente, cai no solo bom, e esse solo vai germinar, e vai crescer e vai dar fruto, né? De 100 por 1, inclusive, Jesus conta essa parábola, né? Quando cai no solo bom, meu irmão, vai ter multiplicação, sabe? Basta uma semente em um solo bom para haver a multiplicação. Então, nós agora deixamos de ser esse crente pessimista que só vai olhar o lado negativo das coisas. Ah, ninguém vai me ouvir, né? Ah, essa pessoa não tem jeito. Ah, não vai dar certo e tal. Não.
mude a chave aí do seu raciocínio espiritual pela fé. Você vai inverter essa sua fala, seu discurso negativista e vai dizer: não, eu creio pela fé que não existe ninguém que não possa ser alcançado pela graça de Deus. Todas as pessoas podem ser alcançadas pela graça de Deus, e Deus, nos seus mistérios e no seu saber e no seu conhecimento, Ele sabe quem são as pessoas que vão se abrir. Eu não sei. Então, eu coloco a Deus em oração as vidas para que Deus faça lá o trabalho dele. Eu vou apenas me dispor a realizar isso e ser um coparticipante com Cristo desse ministério realmente da reconciliação, como o apóstolo Paulo diz, né? Futuramente nós vamos estar aqui agradecendo a Deus e fazendo um culto de gratidão, um culto da colheita, da multiplicação, celebrando os frutos que os nossos discípulos vão estar dando aí para a glória de Deus. Eu creio demais nisso. Mas tudo isso, gente, porque nós estamos vivendo um ministério de oração. Nós estamos discipulando e orando por essas vidas, para que Deus ele continue abençoando o seu povo e fazendo o projeto dele aqui na terra. O pastor Roosevelt, aqui no livro, ele coloca algumas orientações práticas para a gente desempenhar uma vida de oração. Crie sua própria lista de oração, um caderninho, já sugeri isso, né? Você vai colocar lá também uma lista de oração do seu discípulo e você vai estimular ele a fazer isso também, colocar no caderninho lá. Na verdade, os meus discípulos, quem eu estou discipulando pessoalmente, eu estou comprando um caderninho de oração e estou dando de presente para essa pessoa, né? Para ela fazer isso também. Você vai orar com esse discípulo nos encontros, na igreja, no pequeno grupo. Você vai dar para ele um cartão de alvo de oração, para ele orar também pelas pessoas que ele já vai poder discipular, né? Então, inserir esse discípulo numa vida de oração individual e coletiva também, certo? Espero que a aula de hoje tenha sido algo edificante para a nossa vida, para a sua vida também. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode me interromper aí para poder... Quer falar, Ismael? Ismael quer falar? Não, né? A ideia era essa mesmo, né? A gente falar sobre esse aspecto muito importante do relacionamento discipulador, que é a intercessão. No próximo encontro, no próximo domingo, nós vamos falar sobre o Z, né? Que é zelar. Nós já falamos sobre o R, o A. Hoje foi sobre a intercessão, né? A importância da oração na vida do discípulo. E o Z vai ser agora zelar, certo? Para que a gente cuide mesmo dessa vida, né? Além de relacionar, acolher, interceder, nós vamos zelar por essa vida. Nós vamos aprender o que é esse zelo que a palavra de Deus nos ensina a ter uns pelos outros, tá certo? Gente, é isso. Espero que tenham acompanhado bem aí essa aula. O áudio tenha dado certo, para a glória de Deus. Tenha saído tudo ok. Lembrando que essa gravação ela está indo para o YouTube, né? Quem não pôde acompanhar agora pela manhã, vai daqui a pouco lá no YouTube, já vai estar lá no nosso canal da IBEC, tá certo? E eu queria fazer uma oração para encerrar e agradecer a Deus aí por esse momento tão precioso que a gente teve juntos agora, tá bom? Se alguém quiser falar, acho que por enquanto não, né? Vou fazer a oração e aí eu aguardo se alguém quiser falar alguma coisa. Deus bondoso, quero te agradecer, Senhor, por essa aula, por esse ensinamento, mais um ensinamento grandioso para a nossa vida. Pai, nos estimula e nos ensina, Pai, esse coração voluntário e nos mostra, Pai, essas pessoas ou essa pessoa que Tu queres que a gente discipule, Pai, que a gente desenvolva um relacionamento discipulador. Algo, Deus, que para nós parece algo difícil, complicado, mas para Ti, Senhor, nada é impossível. Tu podes usar a nossa vida para que a gente realmente desempenhe essa vontade, o Teu querer na vida dessa pessoa. Que
cada dia, Senhor, Tu nos capacite e nos molde. Obrigado por esses ensinamentos. Em nome de Jesus que eu te oro. Amém. Que Deus abençoe a todos nós, certo? E que seja um domingo especial. Daqui a pouco a gente vai ter a nossa celebração às 18 horas, tá certo? Vai ver o link lá no WhatsApp. E que Deus abençoe a todos, tá bom?